Queria convidar, então, os irmãos a abrirem, nessa manhã, em 1 Samuel 18, versículos 6 a 30. 1 Samuel 18, versículos 6 a 30. E, crianças, o desenho de vocês hoje é o seguinte. Eu quero que vocês desenhem duas pessoas. De um lado, o rei Saul, e do outro, o soldado Davi. Mas eu quero que você desenhe o coração de cada um deles também. Então, o coração de Saul é um coração bem preto, assim, bem ruim, bem mau. E eu quero que vocês desenhem o coração de Davi, um coração bem vermelho, bem vivo, bem feliz. Então, rei Saul, soldadinho Davi e o coração dos dois. Beleza? Combinado? Esse é o desenho de vocês essa manhã. Eu quero ver depois, pode mostrar. Meus irmãos, vamos ler então 1 Samuel 18, versículos 6 a 30. É uma passagem longa do livro de 1 Samuel, então, concentração, respira, foco, força e fé. Vamos lá, vai dar certo. Vamos lá, 1 Samuel 18, versículos 6 a 30, a palavra inerrante do Senhor, que é viva e eficaz para te fazer equipado para toda boa obra. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilos e com instrumento de música. As mulheres se alegravam cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e tinha se retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê somente meu filho valente, e guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir ser eu, genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse-lhe Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou a Saul a seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiam isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus.
Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de vir a ser genro do rei. E antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra. Ilumina os nossos corações e aplica em nós, para que os nossos corações sejam transformados e moldados segundo o Teu, para que a Tua palavra nos conforte, nos exorte, nos admoeste e nos empurre a uma vida de piedade. É o que pedimos com base no nome do nosso mediador, o Rei Jesus Cristo. Amém. Crianças, hoje é dia das crianças. E o que acontece no dia das crianças? A gente ganha presente, muito presente. Mas já aconteceu do seu amiguinho ganhar um presente que você queria e você não ganhar? Tipo aquele PlayStation, ou aquela casa da Barbie com garagem e tudo, ou aquela Caloi 3 marchas, ou aquela chuteira de futsal branco e vinho total 90 com o número do lado que Roberto Carlos usou entre 2001 a 2004. Meio específico, né? Acho que eu revelei meu coração um pouquinho. Quando seu amiguinho ganhou, o que você sentiu? Você ficou chateado, com raiva porque ele ganhou o presente que você queria? Ou você ficou feliz por ele ter ganhado uma coisa tão boa? Se você ficou chateado, magoado, isso que você sentiu chama-se inveja. O nosso coraçãozinho às vezes sente essas coisas estranhas, mas Deus fala para a gente que esse sentimento ele não é bom, não é certo. A gente precisa pedir ao Senhor para mudar o nosso coraçãozinho, para a gente sentir, para a gente pensar, para a gente agir, para a gente falar do jeito que Deus fala que as coisas são boas. A gente deve pedir que Deus nos dê um coração disposto a obedecer, cumprir todo o querer de Deus. Um coração que imita o coração de Deus. Mas como que a gente sabe isso, crianças? Como que a gente sabe o que é um coração bom? Como a gente identifica um coração como esse? É isso que a gente vai ver hoje em 1 Samuel 18, de 6 a 30. Hoje nós veremos dois corações em contraste, em paralelo. O coração de Davi de um lado e o coração de Saul do outro. Hoje veremos o guerreiro Davi alcançando sucesso, êxito atrás de êxito. E a gente tem que se perguntar, como Saul reagirá ao sucesso de Davi? Como Davi reagirá ao seu próprio sucesso? Hoje, mais do que 2 pontos nesse sermão, eu quero que vocês vejam 2 corações dinâmicos, pensando, agindo, sentindo, vivendo nesse mundo com base nos compromissos mais profundos que eles têm. À medida que o nosso texto avance, compare esses 2 corações, como eles reagem, como eles agem, como eles pensam. Veja que teremos Saul de um lado, um coração que busca a sua autonomia a todo o custo. Um coração distante de Deus, consumido pela inveja. Do outro lado, nós temos Davi, um coração dependente, um coração humilde, um coração diante de Deus, contente em toda a piedade. Nessa tensão desses corações, há de ser revelado algo para nós e em nós. Precisamos ser moldados segundo o coração de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa manhã eu quero que a gente veja o seguinte: não importam as circunstâncias, não importa o que a vida lance na sua direção, se vitória, se humilhação, a chave para o sucesso na sua vida é só um coração diante de Deus. Não importam as circunstâncias, se você vai sair vitorioso ou humilhado, a chave do sucesso verdadeiro para a sua vida é só um coração diante de Deus, não importa o que aconteça.
É isso que eu quero que a gente veja hoje, nessa manhã. Portanto, a gente segue na nossa série no livro de 1 Samuel, e a gente chegou aqui depois de muita coisa ter acontecido. Mas, dentre todas essas coisas, a gente percebe que o autor de 1 Samuel gosta de contraste, como eu já estou falando aqui para vocês. A gente já viu Samuel e Eli, a gente já viu Samuel e Saul, a gente já viu Saul e Jonatas, e nas semanas passadas a gente tem visto Davi e Golias, contrastes. Nós vimos nos últimos sermões aquele que vem no nome do Senhor contra aquele que vem na sua autonomia, no seu poder, na arrogância e na força do seu braço. Deus concede vitória a Davi sobre Golias, e Davi começa a ser conhecido em todo Israel, a tal ponto que Jonatas faz uma aliança com Davi, praticamente abdicando do seu trono, reconhecendo que por meio de Davi virá salvação para Israel. Ademais, Davi passa a ser amado pelo povo, e inclusive pelos servos de Saul, porque os servos de Saul veem algo diferente em Davi, eles veem alguém agindo com sabedoria e prudência. Então começa a nossa passagem, e a nossa passagem já começa com Davi obedecendo ao Senhor. Davi sendo vitorioso contra os filisteus, enquanto ele serve no exército de Saul. Davi se torna um guerreiro bem-sucedido, tendo êxito atrás de êxito. Israel está ganhando as batalhas, o trono de Davi está sendo bem estabelecido com poder, as coisas estão progredindo e já raiou a liberdade no horizonte de Israel. Quem poderá acabar com isso? Quem poderá? Qual inimigo poderá derrotar esse time? Nunca duvide da capacidade de autossabotagem do seu coração pecador. Veja no nosso texto que Saul, sozinho, na sua própria cabeça, ele criou uma narrativa tão odiosa contra Davi, que transformou Davi, seu amigo, e bênção para Israel, em Davi, seu arqui-inimigo. Sozinho Saul conseguiu fazer isso. Objetivamente, Davi não fez absolutamente nada contra Saul, senão servi-lo e servi-lo bem, servi-lo com excelência. Mas isso não importava. Para o coração pecador de Saul, tudo o que não é o que eu quero é odioso. Vejam, eles voltam da batalha vitoriosos. Isso é razão de grande alegria. As mulheres saem das cidades de Israel ao encontro do rei cantando. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Mas a letra da música, de alegria, de festa, se torna amarga na boca de Saul. Não tinha nada demais na letra dessa música aqui, tá? Milhares e 10 milhares não era para ser literal. Há uma característica na poesia hebraica chamada paralelismo, em que duas expressões são colocadas próximas uma da outra, e a segunda, ela amplia, ela esclarece, ela aumenta, ela clarifica a primeira. Vemos isso, por exemplo, em Deuteronômio 32, Miqueias 6 ou Salmo 91, em que esse mesmo par de números aparece, milhares e 10 milhares, mas eles não são literais. Eles são um par de números que comunicavam uma coisa muito grande. As mulheres estavam dizendo aqui, os heróis de Israel mataram os inimigos aos montes, em grande número. Era isso que elas estavam dizendo. Mas Saul, com o seu coração já comprometido, com o seu coração já azedo pela insegurança, ele não ouviu festa, ele não ouviu alegria, ele só ouviu rixa e contenda. Naquele momento, Saul parou de ver a pessoa de Davi e ele passou a ver uma ameaça ao seu trono. Saul fica completamente fora de si porque ele começa a se comparar o tempo inteiro com Davi. Queridos, o que vocês fazem diante do sucesso? Ou melhor, o que vocês fazem diante do sucesso dos outros? Se no seu coração a grama do vizinho é sempre mais verde, você está vivendo em comparação. Se a gente abre as mídias sociais e todo o feed que eu rolo, a vida do outro é mais interessante e mais legal que a minha, você está se comparando. Nesse caminho, a felicidade e o sucesso dos outros vai ficar amargo aos teus olhos. Como Saul é o centro da sua vida, essa situação feriu o seu ego profundamente, de tal forma que as engrenagens de Saul começam a girar e ele começa a maquinar pensamentos pecaminosos. Que falta a Davi senão o meu reino? Saul começa a ficar consumido pela inveja. Talvez você tenha ouvido eu falar a palavra inveja nesse momento e você até relaxou um pouco na sua cadeira. Ah, hoje não é pecadão, hoje é pecadinho no sermão. Hoje não é adultério, hoje não é assassinato, hoje não é idolatria, hoje é só inveja. Pastor, invejinha, coisa boba.
Às vezes, invejinha, pastor, é até bom, sabe? Cria um senso de competitividade, de ambição, tira a gente do lugar, sabe? Inveja, às vezes, tira esse coach da sua vida, meu irmão. Tá? Inveja nunca é bom. Não tolere o seu pecado. Tolere o seu pecado para ver onde ele acaba. Veja no texto, veja o que a inveja fez na vida de Saul. Versículo 9, o autor diz que os olhos de Saul para Davi mudaram. O pecado concebido no coração de Saul cresceu e cresceu a tal ponto que mudou a maneira de Saul ver o mundo. Saul passa a vigiar com inveja, olhar com motivos suspeitos. Saul se afunda no auto-engano do seu pecado e ele passa a observar Davi cuidadosamente, vendo a oportunidade para agir em pecado contra ele. Igreja, o seu pecado de inveja não é insignificante, não é irrelevante, não é inocente. A tua inveja é como um tigre no arbusto, esperando ponto para pular na tua jugular. A inveja se esconde do seu olhar, mas se a inveja não for contida, se a inveja não for mortificada no seu coração, ela sempre cresce. A inveja, ela rouba a sua alegria e ela vai dominar os teus olhos. Veja o padrão da inveja no texto. Ela começa na comparação. Ele tem e eu não tenho. Ela continua no desejo de possuir algo que era impróprio ou por meios impróprios, o que a gente chama de cobiça. Daí a inveja evolui para o ressentimento contra o teu próximo. E você passa a planejar o mal, buscar as oportunidades para ter o que não lhe pertence e silenciar o que te desagrada. Se você tolerar a inveja vai moldar a forma como você vê o mundo. O pecado sempre faz isso. O pecado sempre faz isso. Ele te afunda no auto-engano e você passa a interpretar os fatos tendo você como o centro, como a chave hermenêutica, para dizer um negócio bem bonito. Você passa a ser a interpretação de tudo que está à sua volta. E se não passa no teu crivo, é falso. Isso que a inveja faz. Você olha só para o seu umbigo. Isso significa que você não só ressente ao próximo, mas você ressente a Deus. Porque, veja, não raro a inveja é fruto de um coração que rejeita a soberania de Deus. A inveja é a afirmação de que a providência de Deus não é boa, de que eu sei melhor. A inveja tem a raiz em acusar Deus de injustiça. Enquanto você corre de Deus assim, querendo ser o centro do seu mundo, o seu pecado cresce, a inveja vira ressentimento, ela ganha perninhas e começa a virar manipulação, virar fofoca, virar mentirinha, e aí fica todo grandão, até o ponto que você vira um abusador, um manipulador, com desejo homicida no seu coração contra o teu irmão. Por isso que Saul age do jeito que ele age. Veja, pouco a pouco a inveja apaga a percepção de Saul de que Deus é uma pessoa com quem ele se relaciona. E Deus vira um mero símbolo, uma ideia, algo que está lá, distante de nós. Sem o principal dos relacionamentos na vida de Saul, os outros relacionamentos de Saul começam a ficar opacos e apagados. As faces começam a desaparecer, os rostos começam a virar objetos ao redor dele, para cumprir seus propósitos. Pessoas viram problemas, inconvenientes, obstáculos. Você passa com a inveja a ter rancor da felicidade alheia. A inveja é uma bomba de vácuo que tira a alegria do ambiente. A inveja vai te levar a se alegrar com os que choram e a chorar com os que se alegram. Você acha que eu estou exagerando, né? Veja o texto. Veja a Escritura. Veja o poder destruidor do pecado, que nunca fica no cantinho que você guardou. Veja o poder aniquilador, destruidor, por onde o pecado passa. Ele arranca as coisas, ele destrói, e ele sempre leva ao ódio. Veja, no dia seguinte, um espírito perturbador, vindo da parte de Deus, se apoderou de Saul, e ele teve uma crise de raiva dentro de casa. Enquanto Saul dedilhava a sua harpa tranquilo, cantando louvores, Saul andava com uma lança na mão dentro de casa, pensando, eu vou encravar esse folgado na parede. Ele joga 2 vezes, e Saul se livra 2 vezes. Saul fica perturbado. Deus envia um espírito, e aqui é muito difícil
traduzir exatamente, porque essa palavra maligno, na sua tradução, ela tem um significado muito abrangente. Essa mesma expressão em hebraico, ela aparece lá em Juízes 9, 23, quando Deus fez a mesma coisa, quando Abimeleque e os homens de Siquém brigaram. Lá diz que eles passaram a se odiar profundamente e Deus então enviou um espírito perturbador para endurecer-lhes o coração. Então, o que está acontecendo aqui com Saul é a seguinte ideia: Deus está causando endurecimento do pecado de Saul, tal como ele fez com Faraó no Egito. Deus está fazendo o que ele diz que ele faz em Romanos 1. Deus está permitindo, entregando o pecador à sua perversidade. Deus está entregando Saul à perversão dos seus pecados. Deus está promovendo julgamento instantâneo ao deixar Saul fazer o que ele quiser, ao deixar o pecado dele correr solto. Sabe o que é pior que a inveja? A inveja correndo solto e dando fruto podre por aí. Isso é o pior. O pecado em si, ele é atormentador, perturbador, destruidor. Ele te escraviza e ele não te dá paz. Sinta o cheiro de morte em Saul. Saul se movimenta como uma besta fera com a lança na mão, com os olhos fixos em Davi, de um lado para o outro, encarando, esperando uma oportunidade, pronto para dar o bote, tal como uma serpente. Algo travou na mente e no coração de Saul, do mesmo jeito que travou na alma de Caim. Igualzinho. Sua paranoia invejosa o levou a uma interpretação corrompida dos fatos diante dele. Quais fatos? Todos os fatos. Tudo o que estava acontecendo na frente dele. Saul não conseguia mais ver as vitórias de Israel. Saul não conseguia mais ver o reino crescendo. Saul não conseguia mais ver o povo feliz. Saul não consegue se alegrar na bênção que Davi é. Saul, pouco a pouco, perde a sua racionalidade. E o pecado faz isso na tua vida, meu irmão. Você perde a racionalidade. Saul trancou por dentro as portas do labirinto das suas narrativas e se perdeu. Ele começou a cultivar na hortinha do seu coração um desejo homicida, o desejo de Caim. A mente pecadora de Saul começa a obedecer os desejos mais profundos do seu coração e a agir conforme a sua vontade e os seus compromissos de fé. E ele passa a impor na realidade a sua interpretação, cheia de autonomia, toda autocentrada, com base só nele mesmo. Aqui começam as suas ações violentas, a sua manipulação, o seu abuso. Meus irmãos, não é o que vem de fora que contamina o homem. Não é à toa que os 10 mandamentos acabam em não cobiçarás. Meus irmãos, acordem. Se arrependam hoje do pecado da inveja, do ódio, da cobiça. Fala o seu coração hoje e desperta. Não deixe isso continuar na sua vida. Mortifique o seu pecado agora. Se submeta à narrativa de Deus. Interprete os fatos à sua frente pela interpretação que Deus dá a eles. Não viva na comparação, no ressentimento, tendo seu referencial de vida na vida dos outros, ou seja, servindo a você mesmo. Idolatrando o seu coração. Eu te chamo hoje ao arrependimento. Não se perca na confusão do auto-engano, do seu pecado. Submeta sua mente e coração para que Jesus o guarde. Para que você esteja fundado na palavra de Deus, para que você então possa viver em contentamento. Veja os fatos, veja a realidade ao teu redor segundo as Escrituras. Pregue ao seu coração. Martin Lloyd-Jones afirma que você precisa falar Bíblia consigo continuamente. Se você quiser matar o seu pecado, se você quiser trazer racionalidade para a sua vida, se você quiser entender os seus sentimentos e as suas emoções, e como amar, como agir, como desejar bem, ao invés de ficar zanzando de um lado para o outro, segurando a lancinha da tua espada, você precisa aprender a pensar, a amar e a agir como Deus faz. Esse é o coração de Davi. Diferentemente de Saul, Davi é o salmista que conversa com Deus, diante de Deus, com harpa na mão, cantando inclusive. Ele canta e ele lembra. Davi é o que diz: porque está abatida, ó minha alma. Tenha firme esperança no Senhor. Povo de Deus, nós devemos falar palavras de Deus para o nosso coração, ao invés de deixar o nosso coração falar.
Você já percebeu que muita da tristeza, da decepção, da frustração na sua vida é porque você está deixando o seu coração falar ao invés de falar palavras de Deus para ele? Acorde. Pregue para o teu coração, aplique Escritura na sua vida diariamente. Acorde. Alguém sempre vai estar falando na sua cabeça. A pergunta é: quem você vai ouvir, a sua voz ou a voz de Deus? Traga o Senhor à memória. Enquanto Davi segurava a sua harpa, um instrumento de criatividade e vida, Saul se apegava à sua lança para morte e violência. Não uma, mas 2 vezes Saul lança. Veja a fidelidade de Davi. Olha isso. Saul vai até a lança, pega a lança. Davi está lá. Saul joga a lança, ele vai até a lança, ele pega a lança, ele volta para o seu lugar, ele toma distância de novo e ele joga de novo e Davi continua lá. Davi está resoluto em se submeter à vontade de Deus. Davi respeita o seu rei mais do que o próprio rei respeita a si mesmo. Davi está comprometido no seu chamado de cuidar de Saul e dos seus tormentos, ainda que seja a dano próprio. Você está disposto a cuidar dos seus irmãos, ainda que seja a dano próprio? Mais importa obedecer a Deus do que homens. Veja que teus pecados estão conectados. A inveja não vive sozinha. No entanto, a piedade de Davi ela é constrangedora para a impiedade de Saul. Tanto que Saul fica com medo. Veja a loucura. Saul entende corretamente o que está acontecendo. Isso não podia ter acontecido se não fosse a presença de Deus com Davi. Saul entende isso e o que ele decide fazer com a vida dele? Ele decide ser inimigo de Deus. O problema de Saul não são as evidências. O problema de Saul não é os fatos na frente dele. O problema de Saul são os compromissos do coração dele para interpretar os fatos. E mesmo que isso tudo esteja claro, o compromisso dele maior é com ele mesmo do que com Deus. O problema de Saul não era a popularidade de Davi. O problema de Saul não era o cântico das mulheres. O problema de Saul não era nem os filisteus. O problema de Saul era a sua relação hostil com o Senhor. Ele não quer viver na presença de Deus. Ele se recusa, ele quer ser rei sobre a sua própria vida, ele quer servir somente a esse propósito, e ele bate o pé que nem criança. Ele quer autonomia a qualquer preço, mas a autonomia da criatura é uma mera ilusão. Meu irmão, a sua autonomia é uma ilusão. Portanto, a piedade de Davi ela não é só constrangedora, ela é odiosa, repulsiva para Saul. Enquanto o Senhor se retira de Saul, Saul decide retirar Davi da sua presença. Davi lembra muito Deus. Ele tem que sair da minha frente. Para o coração que deseja a morte, a vida cheira mal. Para o coração que quer escuridão, a luz cega. Para o coração que deseja o pecado, a piedade ela é ofensiva. Davi era mau aos olhos de Saul. Mas não basta retirar Davi da corte, Saul tem que retirar Davi do mundo. Saul começa a maquinar planos atrás de planos para se livrar do inconveniente, do soldadinho que o atrapalha. Falhando em matar Davi através da sua violência direta, Saul muda a estratégia para planos obscuros, para manipulações, para a astúcia, para a sagacidade, e a linguinha da serpente está vibrando. No entanto, tudo que Saul tenta para o mal, Deus transforma em bem. Vez após vez, Davi vira um comandante de campo, ele é posto sobre um regimento, sobre homens de guerra, e essas circunstâncias representavam claros riscos à vida dele. Davi podia começar a falhar, perder a sua popularidade, ou pior, morrer no campo de batalha. Saul não quer ver Davi. No entanto, nos planos de Saul, Davi começa a ser visto pelo povo, fazendo entradas e saídas militares, tendo sucesso no lugar onde Deus colocou ele. Davi cai para cima. Davi é humilhado, mas na sua humilhação, ele é exaltado. Veja que a chave do sucesso de Davi aqui era porque o Senhor estava com ele, vez após vez, após vez, com êxito, atrás de êxito, atrás de êxito, porque era Deus quem dava. Saul, frustrado porque Davi insiste em não morrer, resolve usar as suas 2 filhas
como artimanha contra Davi. Primeiro, Saul relembra da promessa que ele fez para quem matasse Golias. Ele tem que casar com a minha filha, então ele oferece Merabe para Davi. Todavia, veja o versículo 17. Saul diz: toma Merabe, seja meu filho, e vai lutar lá as guerras de Iavé. Saul quer controlar Davi. Saul quer manipular, quer dominar, quer destruir Davi. Saul não quer se expor, Saul não quer mostrar o seu coraçãozinho feio. Ele quer que outros façam o serviço sujo para ele. Saul, mafioso, tenta usar até mesmo o amor de Davi contra Davi para destruir Davi. Esse mundo é ardiloso, meu irmão, e às vezes a cilada vem com cara de bênção. Cuidado. No entanto, veja que o desejo de andar em fidelidade sempre encontra em Deus sua providência. Não importa onde você esteja, um coração humilde e submisso ao Senhor vai encontrar a providência de Deus. A piedade, a humildade, a prudência de Davi são, no nosso texto, o meio pelo qual Deus usa para abençoá-lo. Vou falar de novo. A prudência, a humildade, a submissão de Davi é em si o meio de bênção que Deus usa para abençoar Davi. Muitas vezes, meus irmãos, a gente fala em piedade sem saber o que piedade significa. Piedade é viver comprometido em pensar, em sentir e em agir conforme a palavra de Deus. Piedade é retidão, é andar reto nos caminhos do Senhor. Piedade é dizer: o que sair da boca do Senhor, eu vou praticar e viver. Piedade é um compromisso do coração, de que o que Deus falar, não importa se der certo ou não, se funciona ou não, se eu vou ser mal visto ou bem visto, se eu vou ser admirado ou não, não importa. É um compromisso do coração de interpretar os fatos, de ver o mundo, de seguir vivendo segundo a ótica de Deus. Isso é piedade. Piedade é viver fundamentado na palavra de Deus. Ao contrário da inveja, piedade é receber com alegria a soberania e a providência de Deus na sua vida e agir com fé em resposta. Portanto, a humildade de Davi não é de Davi. A humildade de Davi é reflexo da sua piedade em viver de acordo com a maneira que Deus diz para ele viver. Como afirma Tim Keller, a verdadeira humildade cristã não é pensar mais ou menos de si mesmo, mas a humildade cristã é pensar em si menos. A verdadeira humildade é a liberdade do autoesquecimento de se achar todo em Deus. O sucesso de verdade, o que a Bíblia chama de bem-aventurança, tem como fundamento um coração na presença de Deus, completamente aberto para o que Deus quiser falar e desejar na sua vida. Que cada canto da sua vida não seja num escurinho onde Deus não pode alcançar, mas que Deus veja e domine sobre todos os aspectos do seu coração, até o que você esconde dos outros. A resposta de Davi ao sucesso é: eu não sou o centro da minha vida, Deus é. Para a Bíblia, uma vida de sucesso significa uma vida de fidelidade, uma vida de piedade, uma vida de dependência em Deus. Por isso Davi teme a Deus. Davi sabe que Saul ainda é o rei, e Davi tem mais respeito por ele e pelo trono e pelas coisas ao redor do trono do que o próprio Saul. Saul não tem mais consciência nenhuma dos significados daquilo que ele carrega. Saul não sabe mais o que é ser rei de Israel. Saul não sabe mais o que é ir no nome do Senhor. Saul não sabe mais o que é cuidar do povo. Saul não sabe mais o que aquele trono significa, o que é a santidade de Deus e nem o seu poder. Tudo na vida se transformou e foi submetido aos desejos dele mesmo. Só eram valiosos se colaborassem para o que Saul queria. Mas Davi tem plena consciência de todos esses significados, porque Davi os interpreta segundo a interpretação que Deus os deu. Davi é bem-sucedido na presença do Senhor. Meus irmãos, vejam, o que eu estou argumentando com vocês é que existe uma antíntese nesse mundo, existe uma oposição. E o compromisso de fé do seu coração vai determinar a maneira como o seu coração se manifesta. O seu coração deseja estar diante ou distante do Senhor, e isso implica na maneira como você vive e age no mundo e vê o mundo. A situação do seu coração, então, determina a sua forma de ver e ser no mundo. Davi reconhece a sua pequenez. Veja, Davi
observa a si mesmo e ele humildemente reconhece quem ele é. Ele rejeita a proposta de casamento, ele rejeita ser príncipe por respeito a quem Saul é. A resposta de Davi é: eu sou um pastor rural com sangue moabita de uma genealogia irrelevante. Quem sou eu para ser príncipe em Israel? Saul então tenta novamente destruir Davi pela terceira vez, usando a sua segunda filha, Mical. Saul descobriu com deleite que Mical estava apaixonada por Davi. Saul imaginou então que por meio da sua filha, Davi enfrentaria uma dupla ameaça, não só a mão dos filisteus, mas Mical. Mical seria um laço, uma armadilha para ele. Meus irmãos, a loucura dessa passagem é imensa. Essa expressão armadilha, laço, no Antigo Testamento, estava conectada à idolatria. Êxodo 23, Deuteronômio 7. Saul esperava que Mical tentasse Davi a adoração a ídolos para que o afastasse do seu relacionamento com Deus. E ele se alegrou nessa ideia. Perverso. Saul usa a sua própria filha como armadilha. Ele descobre que a sua filha nutre sentimentos pelo Davi e ele passa a ignorar quem Mical é, seus sonhos, seus desejos. Ele ignora as alegrias de Mical, ele ignora a história de Mical, ele apaga os sorrisos de Mical da existência e passa a vê-la como moeda de troca para garantir a Saul roupa de tecido caro, uma cadeira diferente, um anel de selar, um cetro de ouro e a ilusão da admiração do povo que ele já perdeu. Saul não enxerga mais pessoas, apenas objetos. As pessoas para Saul se tornam peões num tabuleiro de xadrez. Seu coração longe de Deus só o leva a agir como um pai manipulador. Além disso, Saul se alegra porque sua filha corromperá o coração de Davi para longe dos caminhos do Senhor. Loucura, meus irmãos, loucura. Foi bom aos olhos de Saul que Davi, por meio de Mical, se distanciasse de Deus. Pais e mães, se há qualquer coisa nesse mundo que você considere mais importante na vida dos seus filhos do que eles andarem com o Senhor, se arrependa hoje, agora. O que na vida dos seus filhos te traz alegria? O que para você é um filho bem-sucedido? O que é sucesso na vida deles? Se a resposta for qualquer outra coisa que não seja que eles caminhem com o Senhor, você está errado. E isso impacta tudo nas suas decisões, na sua rotina, na sua vida, nas suas conversas com eles. Tudo mesmo. Saul então insiste no seu pecado, e ele desce, e ele se afunda, e ele piora. Na campanha de desinformação e de fake news contra Davi, Saul envia servos com palavras bajuladoras e mentiras para produzir cobiça no coração de Davi. Saul deseja ser adorado mais do que o bem do povo de Deus diante dele. Davi, se apenas aos meus pés você me adorar, eu vou te dar tudo o que você quer, Davi. Você não vai fazer isso com seu rei, vai? Saul então inventa um dote meio humilhante, um preço esquisito pela noiva, pela sua filha, sem prepúcios filisteus. Novamente, a intenção é fazer Davi morrer na linha de frente da batalha e, ao mesmo tempo, criar um sentimento de ódio dos filisteus contra Davi e talvez até humilhá-lo um pouco. Antigamente, na guerra, a prática era você cortar as mãos dos soldados inimigos para contar o número de mortes na guerra. Então, Saul inova, focando no aspecto da incircuncisão dos filisteus. No entanto, o que Saul contava como humilhação, Davi contou como bênção. Porque se é circuncisão, se é linguagem bíblica que você está falando, se é lutar contra os inimigos de Deus, Davi se mostra pronto. É aqui, é agora para fazer a vontade de Deus. O que Saul intentou para o mal, Deus converteu em bem, de novo, e de novo, e de novo. Davi não mata somente 100, mas 200 filisteus, dobrando a meta. Davi cumpre todas as condições para resgatar a sua noiva. Mical não corrompe Davi. Mical é protegida pela piedade de Davi. Mical não é armadilha, é Davi que é bênção.
Deus aqui abençoa a piedade, a obediência ordinária de Davi, não só na sua vida, mas ela vai se espalhando para os outros ao seu redor. Porém, se você conhece a história de Davi, você sabe que a história de Davi não é sobre Davi. O sucesso de Davi não é por causa de Davi, o nosso texto já deixou isso claro, é porque Deus ia com ele. Apesar de Davi. O coração de Davi não era perfeito. Era sombra só, de um coração maior e mais puro. É profundamente irônico que anos mais tarde, Davi usa a mesma tática de Saul contra Urias, o marido de Batseba. Davi faz a mesma coisa. Davi coloca Urias na linha de frente para deixar a mão da guerra agir segundo os seus propósitos. Quando Davi começou a deixar o seu pecado crescer no seu coração, Davi começou a se parecer muito mais com Saul do que com Deus. Meus irmãos, veja com quem você vai parecer. A diferença essencial entre Saul e Davi aqui não é nada em Davi, mas é a presença de Deus na vida de Davi. Davi é assim porque ele se parece com Deus. Isso muda tudo, isso muda inclusive quem é o herói dessa história que a gente está lendo. Quem é o rei de verdade. Irmãos, o princípio fundamental dessa passagem é a soberania absoluta de Deus e a resposta em fé do piedoso Davi. Não há fato que não esteja debaixo da providência de Deus. Veja que a resposta em fé de Davi leva-o a agir, se submetendo até mesmo a Saul. Mesmo já sendo ungido do Senhor, Davi continua a agir em submissão a Deus, temendo mais a Deus do que aos homens. Mesmo sabendo que ele iria ser rei, Davi anda por fé e não por vista, até mesmo assumindo dano próprio para andar de acordo com a vontade de Deus. Saul tentou de tudo, meus irmãos, de tudo. Saul abriu a caixa de ferramentas dele. Mas quanto mais ele tentava e botava cilada e armadilha na frente de Davi, mais Deus abençoa e prepara Davi para ele ser rei, para ele abençoar o povo. Tudo que a vida lançou na direção de Davi, cooperou para o bem de Davi. Até mesmo os perigos, as humilhações, as circunstâncias problemáticas, as artimanhas de Satanás, todos os esquemas de Saul concebidos, imagináveis para matar Davi, Deus tinha controle sobre todas as coisas que resultaram apenas no sucesso e na exaltação de Davi. Familiar, não é? Quanto mais puseram artimanhas contra o nosso Senhor Jesus Cristo, mais foi revelada a sua piedade. O ungido de Deus suportou humildemente todas as tentativas rebeldes, vez após vez, de o testar e o eliminar. Quanto mais o acusavam, quanto mais o tentavam, a sua longanimidade, a sua sabedoria, a sua dependência de Deus se mostrava. O filho de Davi sofreu inveja e todos os planos de morte dos poderosos desse mundo. Diferentemente de Davi, que talvez sequer tivesse entendido todas as implicações do que Saul estava fazendo, o filho de Davi, o rei Jesus, conhecia a natureza do coração do homem e não precisava que ninguém explicasse nada para ele, porque ele sabia não só o fazer, mas o desejar e o sentir. Jesus conhecia todas as motivações por trás daquilo tudo. E sabendo disso tudo, em humildade, em submissão a Deus, Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumiu forma de servo para ir até a morte de cruz por nós. O Rei do universo se fez homem de dores, que sabe o que é padecer. Humildemente ele suportou todo o preço necessário. Lá no madeiro, a lança que errou Davi acertou o nosso mestre em cheio. O fez sangrar. Foi no madeiro que Cristo fez guerra contra todos os nossos inimigos, pagando um preço muito maior do que tudo que podíamos imaginar, pedir ou pensar. Jesus é o guerreiro de Deus, o verdadeiro, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Mesmo que essa batalha seja numa cruz, em humildade, em vergonha. No entanto, essa batalha conquistou para nós a maior vitória que poderíamos alcançar. Jesus cumpriu toda a justiça, ele pagou o preço de resgate pela sua noiva.
Não o preço arbitrário de um rei mesquinho, autocentrado, egoísta e invejoso, mas o preço perfeito que era necessário de um rei que era santo, santo, santo. Cristo, em sua perfeita justiça e piedade, deu-nos um novo coração puro e santo. Pelo Espírito, nós podemos ter um coração como o coração de Deus. Meus irmãos, vivam a liberdade de parar de querer fazer o teu reininho. Esqueçam vocês mesmos, carreguem a sua cruz e sirvam o Mestre. Diante de Deus, você pode desfrutar de um coração novo, refeito, cujos frutos não são inveja, ódio, guerra, perturbação e autonomia, mas cujo fruto é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é seu pelo Espírito. Pare de lutar e se agarrar nesse troninho de mentira que você criou para a sua vida. Pare de se enganar com uma casca mal feita de aparente piedade enquanto você só serve a você mesmo. Uma suposta piedade cheia de autonomia é encenação, engano, mentira e inveja. Piedade de verdade é aquela que exalta Deus na alegria e na angústia, na paz e na espada, na vida e na morte. Piedade honesta e justa é sincera e humilde, no escuro do teu quarto, sem holofotes, sem ostentação, mas poderosa porque essa piedade está diante de Deus. Veja a liberdade de encarar os fatos como eles são. Seja realista de verdade e olhe com os olhos de Deus. Veja o rosto da piedade na face do filho de Davi. Nessa terra, a única coroa para a piedade é uma coroa de espinhos. Nessa terra, a única arma da piedade verdadeira é a cruz. Nessa terra, a única glória da piedade é a glória de Deus, não a sua. A piedade vitoriosa é fruto da dependência de Deus, e assim caminhava Jesus, assim era Jesus. Teu Senhor veio executar a obra que o Pai lhe deu. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para conquistar pelo sofrer, morrer e penar. Portanto, meus irmãos, o que esse mundo intentou para a humilhação, para o mal, Deus converteu em bem, para a exaltação. Em Cristo e agora no seu povo. Na cruz, Deus fez da maior tragédia a maior bênção. Lá na cruz, Jesus Cristo, o filho de Davi, o santo guerreiro divino, fez guerra contra todas as nossas invejas, contra as angústias, ódios e tristezas, e conquistou para você vida eterna, alegria e piedade. Lá na cruz nós temos abrigo firme contra a tentação. Lá na cruz nós temos um novo coração. Lá na cruz, aos pés da cruz, nós podemos depositar esse pesado fardo, árduo de carregar. A gente não tem que mais temer e andar invejoso ou ansioso de nada, consumidos pela inveja, pelo engano, pelo pecado, mas nós podemos andar diante de Deus. Nós podemos andar na verdade, porque Ele é a luz do mundo, que ilumina os fatos e as interpretações. Nele temos paz, e a paz de Deus guardará nossas mentes e corações até o grande dia. Vamos orar. Senhor, dê-nos um coração como o Teu, Senhor. Dê-nos piedade verdadeira. Ensina-nos a ver o mundo pelas lentes da Tua palavra, a olhar com os Teus olhos, a perdoar com Teu perdão. Senhor, faça-nos caminhar conforme a Tua vontade, para que nossos pensamentos, emoções e ações glorifiquem ao Senhor. Que possamos viver uma piedade verdadeira, cuja arma é a cruz e cuja glória é toda Tua. Que o Senhor seja exaltado em todas as circunstâncias da sua vida, para que o sucesso verdadeiro que o nosso coração deseja seja estar diante de Ti, coração na Tua presença, alegria no Senhor. Pedimos essas coisas, faça-nos conforme a imagem do Rei Sacerdote, do Profeta verdadeiro, do Alfa e do Ômega, Jesus Cristo, o nosso único mediador, o escolhido dos milhares e dos milhares para nós. Pedimos essas coisas confiados no nome dEle, apenas no nome dEle. Amém.